Glória a Deus. Hoje tem uma palavra aqui explodindo dentro do meu coração para falar para você. Quero falar hoje sobre a importância da unção, amém? Vamos abrir lá em 1 Samuel, capítulo 16. E deixa eu ver a partir de que texto, versículo a gente lê. Vamos ler a partir do 1 mesmo, tá? Onde está ali na telinha mesmo, pode deixar aí, isso. O Senhor disse a Samuel: Você já lamentou o suficiente por Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel, agora encha uma vasilha com óleo e vá a Belém. Procura um homem chamado Jessé, que vive ali, pois escolhi um dos filhos dele para ser rei. Como posso fazer isso? Perguntou Samuel. Se Saul ficar sabendo, me matará. O Senhor respondeu: Leve um novilho com você e diga: Vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e lhe mostrarei o que você deve fazer e qual dos filhos dele deve ungir para mim. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrá-lo, tremendo de medo. O Senhor vem em paz? Perguntaram. Sim, respondeu Samuel. Vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Purifiquem-se e venham comigo para o sacrifício. Então Samuel realizou a cerimônia para purificar Jessé e seus filhos e também os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou: com certeza, este é o homem que o Senhor ungirá. O Senhor, porém, disse a Samuel: não o julgue pela aparência, nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o Senhor as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Então Jessé chamou o seu filho Abinadab e o levou até Samuel, e ele, porém, disse: não foi este o que o Senhor escolheu. Em seguida, Jessé chamou Simeia, mas Samuel disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Da mesma forma, todos os 7 filhos de Jessé foram apresentados a Samuel. Mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum deles. Então Samuel perguntou: são estes todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda tenho o mais novo, mas ele está lá no campo tomando conta do rebanho. Mande chamá-lo, disse Samuel. Não nos sentaremos para comer, enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo. Era um jovem ruivo, de boa aparência e olhos bonitos. E o Senhor disse: é este. Levante-se e unja-o com óleo. Enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e ungiu. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou a Ramá. Amém? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Jesus, porque relataram tantas coisas aqui, como essa história, Deus, que fala conosco hoje, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Tu és bem-vindo aqui no nosso meio, Senhor. Em meio aos louvores, a adoração, Deus, aqui durante a ministração da tua palavra, que o teu Espírito continue agindo no nosso meio, Senhor. Que o teu Espírito faça tudo aquilo que ele quis fazer, tudo aquilo que o Senhor queria fazer, assim como foi na casa de Jessé. Em nome de Jesus. Amém? Então, muitas pessoas conhecem essa história, e é uma história cheia de detalhes, e a gente depois vai ler alguns textos a mais no capítulo 17, mas é uma história apaixonante, intrigante. Ali a gente percebe como é difícil você aceitar o fato de chegar alguém tão importante como Samuel, onde quando ele entra na cidade, as autoridades da cidade reconhecem que Samuel está chegando. Samuel foi um juiz, Samuel foi um profeta,
e as pessoas reconhecem que um homem de Deus estava chegando na cidade e perguntam se ele estava vindo em paz, porque normalmente quando um profeta chegava para dar uma chapuletada no povo, porque o povo às vezes estava desviado, estava com alguma coisa que não estava agradando o Senhor. Eles perguntam: Senhor, o Senhor vem em paz? Ele falou: não, eu vim em paz, vim sacrificar. Mas ele estava dando um migué no povo. Na verdade, ele estava indo para a casa de Jessé, porque Deus tinha dito que ele ia ungir o próximo rei. E aí você percebe o cenário de Jessé recebendo um cara mais importante naquela cidade. E Jessé simplesmente não chama Davi. Eu tenho 2 filhos, quem tem filhos aí sabe que quando você vai para um lugar, você recebe alguém importante, você vai ter uma festa na sua casa, vai ter uma visita, você prepara a casa, você prepara os filhos, você arruma um banheiro de visita, você prepara tudo, põe aquele cheirinho na casa, manda os meninos se arrumar. É aquela coisa toda maravilhosa. Dificilmente você vai esquecer um filho seu. Você não esquece. No caso de Davi, há uma vertente de teólogos que dizem que Davi foi intencionalmente deixado de lado porque ele era bastardo. Mas esse não é o tema da minha mensagem, mas isso ajuda a gente a entender como pode um pai, com tantos filhos, e ele apresenta todos os filhos para o homem de Deus, o cara mais importante da cidade que está na sua casa, e ele simplesmente omite Davi. E aí, é interessante que naquele dia tão ordinário, Deus faz algo extremamente extraordinário. E talvez você está aqui hoje, numa quinta-feira tão normal, diferente da semana passada, que a gente estava na sexta-feira, junto com o Legacy, tinha pregadores de fora, era uma coisa extraordinária. Hoje não, hoje é só o Davi mesmo que está pregando aqui. É só eu e você, é só nós, certo? Semana passada tinha gente de fora. Talvez você saiu de casa, é mais uma quinta-feira ordinária, cumpri a minha rotina normal, fiz tudo que eu tinha que fazer, cheguei aqui meio que na correria do dia, talvez deu para passar em casa, outros nem para passar em casa deu, mas é uma quinta-feira normal. Mas Deus é especialista em pegar o ordinário e nos surpreender e fazer algo extraordinário. Eu imagino, na cabeça de Davi, ele não acordou naquele dia com a expectativa que Deus ia transformar a história dele. Ele acordou na expectativa de cumprir tudo o que o pai dele mandava ele fazer. Ele era um filho obediente. Ele era um filho que o pai mandava ele cuidar das suas ovelhas. Ele ficava lá, já era preterido, já era mal visto, já era rejeitado pela sua família e pelos seus irmãos. E aí é maravilhoso, irmãos, como Deus pega aqueles que não estão querendo forçar nada, não estão querendo puxar a cadeira para si, não estão querendo arrombar nenhuma porta, sabe? Não estão querendo conquistar na força do seu braço. Deixa eu te falar uma coisa, quando Deus tem algo para você, Deus vai gerar o momento, Deus vai falar: ninguém vai sentar na mesa até o meu menino chegar. Deus vai fazer, irmãos. Se Deus tem algo para mim, para você, você pode sair daqui tranquilo hoje à noite. Se Deus tem algo para você, Deus vai fazer. Davi era um menino que estava lá, tranquilo, mais novo, franzino, rejeitado. E o texto diz que quando ele aparece, o Senhor fala para Samuel: este é o que eu escolhi para ser o próximo rei. Levante-se e unja-o. E aí começa o extraordinário na vida de Davi através da unção. Lembra que eu estou falando hoje à noite sobre a importância da unção. Até aquele momento, Davi era um menino normal. Um filho obediente, mas preterido, marginalizado, esquecido intencionalmente, rejeitado pelos irmãos, visto como o bastardo, provavelmente. Ele era mais um. Mas na hora em que o óleo cai na cabeça dele, ele não é mais qualquer um. A unção de Deus fez toda a diferença na vida de Davi. Naquela época do Antigo Testamento, quem era ungido eram os profetas, os sacerdotes e os reis. 3 tipos de pessoas que eram ungidas no Antigo Testamento. Era a escolha de Deus. Era a separação de Deus para si. Era o confirmar publicamente de um ofício, seja de profeta, de sacerdote ou de rei, que dava publicamente a credencial, o respaldo, a unção, a capacitação, a autorização, a condição de executar aquilo que Deus chamou para fazer, seja profeta, sacerdote ou rei. Agora, aquele menino franzino, rejeitado, esquecido,
diante daqueles que o rejeitavam, ele é ungido. E o texto que eu quero que você pegue como texto central da mensagem de hoje à noite é o versículo 13, que diz que daquele dia em diante, o Espírito do Senhor, algumas versões falam, se apossou. Outras versões falam, se apoderou de Davi. Eu amo os detalhes da Bíblia, porque o texto fala que daquele dia em... Repete comigo, daquele dia em diante. Ou seja, a unção, o poder, a visitação do Espírito, o derramar do Espírito Santo que veio sobre ele, não acabou quando Samuel saiu de casa. Sim ou não? Não acabou quando o culto acabou. Não acabou quando o homem de Deus foi embora, irmãos. A unção que Deus quer derramar sobre as nossas vidas, ela não acaba quando o culto acaba. Ela não acaba quando o pregador de fora vai embora. Não, ela não acaba quando a conferência acaba, ela não acaba quando o avivalista vai embora. A unção de Deus na nossa vida, ela foi feita para ser daquele dia em diante. Ou seja, o que Deus quer fazer na minha e na sua vida não é só algo com impacto, é algo com continuidade, irmãos. A unção que Deus tem para mim e para você, irmãos, não é só algo de um impacto, de um culto poderoso. A unção de Deus para mim e para a sua vida é algo contínuo nos nossos dias, após o culto, após o evento, após a conferência, após a visitação de impacto no ambiente coletivo. A unção de Deus está comigo e com você quando a gente está no carro. Pelo menos é para estar, quando a gente está no banho, quando a gente está lavando a louça, quando a gente está ajeitando o quintal, quando a gente está no chão brincando com a criança, quando a gente está no cinema com a nossa esposa, quando a gente está comendo churrasco. A unção de Deus não sai de mim e de você, irmãos. Ela é impactante, mas ela é contínua. E ela já era assim no Antigo Testamento, agora imagine no Novo Testamento. Eu acho que semana que vem eu falo sobre a unção do Novo Testamento, mas deixa eu me aguentar aqui na história de Davi, que é poderoso demais. O texto vai falar que foi daquele dia em diante, ou seja, não acabou quando Samuel foi embora. A gente tem a ideia, irmão, e nem naquela época era assim, a gente tem a ideia de que quando vem um pregador, né, tipo o Vitor Hugo, que a gente fala que é um profeta, entende? Meu Deus, aquela coisa gloriosa, arrasta uma multidão de gente, e é bom, maravilhoso, a gente tem que honrar mesmo os profetas de Deus. Mas, deixa eu falar uma coisa, quando o profeta não está mais no nosso meio, a unção ainda está. A unção está em nós, irmãos. A unção estava daquele dia em diante com Davi. A palavra diz que o Espírito se apoderou de Davi. O Espírito se apossou de Davi. Aí eu vou para o original na palavra, no hebraico. Se apossar é irromper. Se apossar, o texto diz que o Espírito veio e o se apoderar, o se apossar é vir poderosamente. A palavra diz que o Espírito veio poderosamente sobre Davi. Se apossar, se apoderar significa destravar, estourar, desobstruir, romper. Ou seja, Davi estava num dia rotineiro, ordinário, normal, e de repente um óleo cai sobre ele, a unção vem sobre ele, e de repente, irmãos, algo dentro dele rompe. Aquilo que estava travado dele destrava. Aquilo que estava obstruído, desobstrui. A unção de Deus, ela vem de forma violenta sobre mim, sobre você, e ela faz algo, irmãos, de dentro para fora na nossa vida. Agora, interessante que quando a unção de Deus vem, o culto acaba, você vai voltar para sua casa no mesmo carro, vai dormir na mesma casa, talvez vai enfrentar as mesmas lutas que você está enfrentando na sua vida familiar. Você vai no outro dia de manhã trabalhar no mesmo emprego, na mesma rotina. Talvez a sua rotina piore, como a de Davi piorou. Porque depois que ele foi ungido por Samuel, no meio dos seus irmãos, eu tenho certeza que a inveja, a raiva dos seus irmãos por ele aumentou. Ou seja, o cenário não melhorou. Misericórdia, pastor. Quando a unção de Deus vem, irmãos. É por isso que as pessoas ficam loucas. Vem num culto, aí o profeta põe a mão na sua cabeça, aí você baba, você chora, você cai, aí você levanta achando que agora você é o super-homem, super-mulher, você volta para a mesma rotina ou algo vai piorar. Meu Deus, pastor, mas eu fui ungido, eu tive uma experiência poderosa no culto. Você teve, o cenário não. Pelo amor de Deus, algo dentro de você mudou, irmãos. As circunstâncias não mudaram.
Os problemas continuam lá. O desafio continua diante de você. Talvez vai aumentar a inveja, talvez vão falar mais de você ainda. Talvez vão falar que você está ficando louco, que estão fazendo uma lavagem cerebral, estão dizendo que agora você é isso, aquilo outro, que Deus falou comigo, Deus fez isso, aquilo outro, e vão falar mal, irmãos. Mas você sabe, você não é mais a mesma pessoa. Você sabe que aqui dentro algo desobstruiu. Algo dentro de mim, de você. Você tem certeza, irmãos, que você nunca mais vai ser a mesma pessoa. E aí, diante dos cenários desfavoráveis, de inveja, rejeição, de situações tão desafiadoras, tribulações, tanta coisa, como você não é mais a mesma pessoa, começa a brotar dentro de você, por conta da unção de Deus sobre a sua vida, uma fé que você não sabia que tinha. Começa a fluir dentro de você uma ousadia que você não sabe de onde veio. Começa a vir de dentro de mim, de você, uma resiliência e uma perseverança que você não sabe de onde ela brotou. Começa a vir dentro de mim, de você, uma coragem para dar alguns passos, algumas tomadas de decisão. Começa a vir na minha e na sua mente uma sabedoria para escolhas corretas que antes nós não tínhamos. Mesmo o cenário sendo ainda o mesmo ou pior, mas você não é mais o mesmo. Daquele dia em diante, Davi não foi mais o mesmo, irmãos. Lá no capítulo 17, a gente vai perceber que Davi mudou completamente. Desse versículo 14 em diante, Davi muda. Na verdade, aqui do capítulo 14, 16, do versículo 14 em diante, vai perceber que aquele menino, que era rejeitado pelos pais, pelos irmãos, porque a unção de Deus está sobre ele agora, quando o rei Saul está perturbado, irmãos, por demônios, alguém fala, tem um menino, que ele toca uma harpa. E quando ele toca a harpa, algo acontece, é forte. Ele é um menino de Deus, o Senhor é com ele. E aí Saul manda chamar o menino, que foi rejeitado pelos pais, pelos irmãos, esquecido em meio à festa com o profeta Samuel. Agora um rei manda chamar o menino para o palácio e fala, toca para mim. Quando a unção de Deus vem sobre a minha e sobre a sua vida, irmãos, aquilo que você cultiva no secreto, no seu relacionamento com Deus, vai começar a tocar outras pessoas. Davi não precisou fazer nada, mas alguém falou dele para o rei. Aquilo que ele achava que estava fazendo no secreto e ninguém estava vendo, porque a unção de Deus estava sobre ele agora. Alguém falei, tem um menino lá que precisa vir no palácio. E quando ele toca, Saul, ele fica liberto. O texto, no versículo 23, vai falar que Saul se sentia aliviado. Ele se encontrava melhor e o espírito maligno que estava perturbando Saul se retirava dele. Versículo 23 do capítulo 16. Agora, chega o capítulo 17. Que todo mundo conhece a história de que os filisteus vêm guerrear com o povo de Deus. E os filisteus estão ali há 40 dias. 40 dias. De manhã e de tarde. De manhã e de tarde. 40 dias os filisteus estão indo lá afrontar o povo de Deus. Versículo 16 do capítulo 17 diz que pela manhã e à tarde eles se apresentavam diante do povo de Deus e afrontavam o povo de Deus. E aí surge, nesse cenário, um gigante chamado Golias, que todo mundo conhece, né? Só que aí no meio disso tudo, os irmãos de Davi são arregimentados, são convocados para a guerra. E Davi, mais uma vez, é o quê? Deixar de lado. Continua lá servindo o pai, cuidando das ovelhas do pai, no meio da mata. Só que aí o pai chega para ele e fala, vai lá levar comida para os teus irmãos e trazer notícia dos teus irmãos para mim. Eu quero saber como é que estão os teus irmãos. Então vai lá, leva comida para os teus irmãos, leva comida para o pessoal do exército e traz notícias deles para mim. O que acontece é que Davi, agora,
quando ele foi ungido, ele chega diante daquele cenário e ele escuta, a partir do versículo 23 do capítulo 17, depois você lê com calma, ele escuta o filisteu afrontar o exército do Deus vivo. Ele fala assim, rapaz, espera aí, ninguém está ouvindo o que esse cara está falando? Não é possível que ninguém está ouvindo que esse incircunciso filisteu está afrontando o exército do Deus vivo e ninguém faz nada. Ou seja, um menino franzino, rejeitado, esquecido, preterido, marginalizado, ele escuta a afronta do filisteu diante do exército de Deus vivo, e as pessoas que estão ali, que eram aquelas que naturalmente, aparentemente, eram os preparados, os soldados, aqueles que sabiam mexer com arma, que eram os prováveis para enfrentar o exército dos filisteus, eles estão amedrontados, acuados, acovardados, omissos, negligenciando a missão que lhe foi dada de enfrentar os filisteus. Mas chega um menino que a diferença dele não era a estatura, não era o preparo, não era o treinamento com arma bélica, não era porque ele foi convocado por Saul, mas a diferença na vida daquele menino é porque agora ele não chega como qualquer um, ouvindo a voz natural de um incircunciso. Agora a unção de Deus, sabe o que faz, irmãos? Ela abre a visão espiritual e o discernimento espiritual daquele menino. Estava todo mundo discernindo que era somente uma guerra territorial, uma guerra entre dois exércitos naturais, o povo de Deus contra os filisteus. Mas chega Davi, porque ele foi ungido do Senhor, ele entende que ali não é só uma guerra de território, não é só uma guerra natural, ali há uma afronta entre reinos espirituais. Irmãos, quando nós temos a unção de Deus na nossa vida, nós vamos entender o que nós estamos passando no nosso casamento, às vezes o que nós estamos vivendo na nossa vida financeira, às vezes o que nós estamos enfrentando de desafios na educação dos nossos filhos, não é porque é uma fase da vida, não é porque é uma idade, não é porque assim está o mercado, assim está acontecendo na sociedade, não é porque o sistema... Não é só natural, a gente vai entender que tem algo espiritual acontecendo. Alguém que tem a unção de Deus sobre a sua vida, ele não enxerga as coisas somente a partir de uma perspectiva natural, terrena. Ele entende que está acontecendo uma guerra no reino do Espírito. E é aqui que muita gente que frequenta a igreja perde. Porque só olha as coisas com olhos naturais. E aí ele quer usar o quê? Armas naturais. Exército humano. Forças bélicas. Mas aí Davi, ele tem uma visão espiritual aguçada. Davi, ele agora tem uma indignação. Sabe aquelas pessoas que estão ali há 40 dias, de manhã e de tarde, afrontadas, amedrontadas, se acostumando a viver debaixo de uma opressão, de uma afronta, de uma intimidação? Alguém ungido, ele não aguenta, ele fica indignado diante dessa realidade e ele se levanta. Alguém ungido, irmãos, não vive com aquela desculpa, é assim mesmo. Ah, mas está difícil para todo mundo. Está todo mundo assim, você não está vendo? De manhã e de tarde, está todo mundo amedrontado. Está todo mundo com medo. Está todo mundo acovardado. Está todo mundo intimidado. Quer saber? É todo mundo que está assim. Não, mas alguém que foi ungido, ele não é. Meu pai falava assim, pai, você não é piolho que vai pela cabeça dos outros. Alguém que é ungido, irmãos, ele nada contra a maré. Alguém que é ungido, ele não é igual a todo mundo. Alguém que é ungido, ele não escuta as coisas como todo mundo escuta, ele não vê como todo mundo vê. Ele tem uma visão espiritual, ele tem um discernimento daquilo que está acontecendo, não é só aquilo que o olho dele físico consegue discernir. Tem algo espiritual acontecendo. Ah, pastor, eu estou vivendo uma luta na minha vida financeira, no meu casamento. Tudo bem, a gente pode ir atrás de estratégias humanas, a gente pode fazer curso, a gente pode ler livro, a gente pode procurar médico, a gente pode procurar conselhos, a gente pode procurar coach, a gente pode procurar um curso de finanças, pode fazer tudo que está ao alcance no natural. Mas, no frigir dos ovos, irmãos, tudo é espiritual. O pastor Luiz Hermínio que falava, o pessoal acha que a gente é crente, é meio assim doido, a gente espiritualiza tudo. E aí ele falava uma coisa que é bem verdade, o carnal, ele vai carnalizar tudo.
o espiritual ele vai espiritualizar tudo. Para quem é carnal, tudo é natural. É tudo da carne. É tudo natural. Ah, não tenho força. Não, olha o tamanho desse gigante. A gente não vai conseguir. Não. Você já deparou com aqueles crentes que tudo é difícil, tudo vai ser impossível, não vai dar certo? É o crente murmurador. É até difícil juntar duas palavras, crente murmurador, porque era para ser o oposto. Né? É o crente negativo. Vai. Não vai dar certo. Pelo amor de Deus, vai se converter, meu filho. Está todo mundo vendo com um olhar, a gente tem que olhar com outro olhar. Por quê? Porque a gente não está... Irmãos, nossos pés estão aqui, mas Efésios 2,6 diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. O nosso pé está em Jacksonville, mas a nossa visão é do alto, irmão. Ah, pastor, como é que eu tenho essa visão? Irmãos, você precisa da unção de Deus na sua vida. A unção de Deus na sua vida é uma visitação poderosa do Espírito Santo. É um se apoderar, é vir ao seu encontro poderosamente, destravando, desobstruindo, rompendo coisas na minha e na sua vida. A unção de Deus na minha e na sua vida vai tirar o nosso olhar natural e vai aguçar a nossa visão espiritual, irmãos. Você não vai mais conseguir ficar calado, alheio, insensível, omisso. O mundo está se acabando. Tá? Os casamentos estão se destruindo, os jovens estão se prostituindo, as pessoas estão indo para o inferno e a gente continua cumprindo a nossa rotinazinha medíocre. Não. Alguém ungido, um crente ungido, ele não consegue viver normal. Vou falar uma coisa para você, irmão. Um crente ungido igual Davi não presta mais para nada. Ele foi enviado para fazer uma coisa, mas quando ele se deparou com uma realidade, ele falou, rapaz, meu pai não me mandou fazer isso, mas eu não consigo ficar calado. Eu tenho que dar uma resposta para esse problema aqui. Vocês estão comigo? Pelo amor de Deus, me ajuda a pregar, irmãos. Um crente, irmãos, ungido, ele vai se levantar como Davi. Ei, você pode vir contra mim com armas, você pode vir com tudo que você tem, você pode ter o dobro do meu tamanho, não interessa. Davi fala, primeira coisa, você é um incircunciso. Já matou o cara daí. O que é um incircunciso? É alguém que não era circuncidado, ou seja, o povo de Deus, um menino com 8 anos de idade, pegava lá o pipiozinho dele, cortava a pelezinha. Aquilo ali é um sinal que Deus deu para marcar quem era do povo da aliança. Davi, quando chega diante de um filisteu que está há 40 dias afrontando o seu povo, ele fala, ei, primeira coisa, eu não venho com armas espirituais, eu vou só com minha funda, mas eu vou logo te dizendo o seguinte, você acha que eu sou um cão, um cachorrinho, porque Golias olha para ele e fala assim, rapaz, como é que vocês têm coragem de mandar um menino desse aqui para lutar comigo? Eu vou pegar a carne desse menino, eu vou dar para as aves comer. Davi não se intimida com a afronta do filisteu, ele fala assim, você acha que eu sou um cachorrinho, que você vai dar minha carne para comer? Eu vou começar te dizendo uma coisa, você não tem aliança com o meu Deus. Então assim, a guerra já está ganha para mim. Eu não vou na minha força, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Você não é circuncidado, ou seja, o favor de Deus não está sobre você. A proteção de Deus não está sobre você. Os anjos do Senhor não estão ao seu lado. A força do Senhor não está sobre você. O livramento do Senhor não está sobre você. Eu tenho uma aliança com Deus. Muda toda a história, irmãos. Davi sabia, depois que ele foi ungido, por mais que as pessoas o rejeitassem, por mais que as pessoas deixassem ele de lado, agora ele sabia, não, eu sou um escolhido do Senhor. Deus mandou o profeta Samuel na minha casa. E ele derramou o óleo na minha cabeça. O óleo é sinal de que eu sou escolhido, eu sou separado, eu sou chamado. O Senhor me deu um ofício, o Senhor me deu um chamado, o Senhor me deu uma missão, o Senhor me deu um encargo. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Sabe qual é o problema da igreja ocidental? É que a gente não sabe quem a gente é em Deus. A gente está com medo dos gigantes. A gente não sabe que nós somos os circuncidados, nós somos o povo escolhido, nós somos aquele com que Deus tem uma aliança. O favor de Deus está sobre a minha e sobre a sua vida, irmãos. O milagre está garantido para mim e para você. Os anjos do Senhor estão ao meu e ao seu favor. O poder de Deus está do meu lado. Pode vir 1000,
Pode vir 10 mil, o texto diz, 1.000 cairão ao seu lado, 10 mil à sua direita, você não será atingido, sabe por quê? Não é porque eu sou bom, não é porque você é o cara, não é porque você é a última Coca-Cola do deserto, é porque você é separado do Senhor, você é escolhido do Senhor, você é a menina dos olhos de Deus, você é o garoto do papai, você é o menino escolhido de Deus, ungido e a ungida do Senhor. A unção de Deus nos distingue, irmãos. A unção de Deus nos distingue das outras pessoas. Eu não posso reagir como todo mundo reage. Eu não posso ficar calado como todo mundo fica. Eu não posso me omitir como todo mundo se omite. Eu não posso continuar vivendo como todo mundo continua, enquanto há um exército afrontando o exército de Deus vivo. Eu não posso ser um crente Maria vai com as outras. Eu não posso ser um crente Nutella. Eu não posso ser um crente apático. Eu não posso ser um crente 007, que ninguém sabe que eu sou crente durante a semana. Eu não posso deixar de falar de Jesus. Eu não posso deixar de orar por um enfermo. Eu não posso deixar de visitar um enfermo. Eu não posso deixar de abrir a minha casa. Eu não posso deixar de querer assumir um GC. Sabe por quê? Não é porque eu e você somos bons, é porque nós temos a unção de Deus na nossa vida. E a unção de Deus na nossa vida pode libertar exércitos inteiros. Mas pastor, eu sou esquecido, pastor, eu sou franzino, pastor, eu só tenho uma funda. Você tem tudo que você precisa, a unção de Deus sobre a sua vida, querido. A aliança de Deus inquebrável com você e comigo. Num dia ordinário, um homem extraordinário, no poder do Espírito, na unção do Espírito se levanta. Alguém que é apoderado, uma vez eu ouvi um pastor, um amigo meu, Rafael Lopes, lá de Portugal, ele fala assim, cara, você não tem um chamado, é o chamado que te tem. Quando a unção de Deus, quando você tem uma experiência com o Espírito Santo, irmãos. A experiência com o Espírito Santo veio sobre Davi. Davi, ele nunca mais foi a mesma pessoa. O texto vai dizer do versículo 28 ao 30, que quando Davi chega lá, obedecendo o pai dele, para levar comida para os irmãos dele, olha o que Eliabe, miserável do irmão dele, fala. Versículo 28, acompanha comigo. 28 do 17. Quando Eliabe, o irmão mais velho de Davi, o ouviu falando com os soldados, ficou tão furioso e perguntou, o que você está fazendo aqui? Não devia estar tomando conta daquelas poucas ovelhas? O cara está humilhando ele, tá ou não está? Você acha que ele está falando com carinho, assim, o tom de voz dele? Você imagina o tom de voz dele, Eliabe? Ele está menosprezando, ele está ofendendo, ele está afrontando, ele está diminuindo Davi. O que você está fazendo aqui, rapaz? Você era para estar cuidando lá das ovelhinhas lá. Conheço sua arrogância e as suas más intenções. Você quer apenas ver a batalha. Ele está dizendo o seguinte, eu sei que você veio aqui só para voltar lá para o pai e contar que a gente está aqui, ó, perdendo, sendo afrontado. Você veio para voltar e falar mal da gente. Aí Davi olha para Eliabe e fala, o que foi que eu fiz agora? Eu só fiz uma pergunta. Davi podia ter parado, irmão. Se a gente para no versículo 29, Davi podia ter se vitimizado. Sim ou não? Davi podia ter falado, cara, os caras me humilhavam no anonimato, agora eles estão me humilhando em público. Os caras me rejeitavam na sala de estar da casa do meu pai, agora eles estão me rejeitando diante do exército de Saul. Os caras me afrontavam só no meio da nossa família, agora eles estão me afrontando diante de todo um povo e do rei. Davi podia ter se vitimizado, Davi podia ter falado, quer saber de uma coisa? Eu vou voltar para lá mesmo, ter botado o rabinho entre as pernas, voltar de cabeça baixa, se sentindo a pior das pessoas, o patinho feio da família. Mas não foi isso que aconteceu. Sabe por quê? Porque agora ele tinha a unção de Deus na vida dele. Por isso que tem o versículo 30. O versículo 30 diz, então foi até os outros soldados, fez a mesma pergunta e recebeu a mesma resposta. O texto vai falar aqui na minha versão, diz assim, que ele desviou-se de Eliabe. Pelo amor de Deus. Davi mostra uma postura de alguém, sabe o que agora? Não mais almático, mimizento. Sabe aquele crente que, vou sair da igreja, ninguém me visita. Ninguém liga para mim. Sabe aquele crente que não é resolvido na identidade? Que está todo o tempo só dando trabalho. Ele só anda na alma. Tudo que acontece, qualquer pessoa vem afrontar, porque tem gente que vem afrontar mesmo, irmão. Mas o crente resolvido é igual Davi.
O cara está falando aqui um bocado de asneira, está tentando atingir ele. Ele faz só o seguinte: dá licença, meu filho, olha para cá. E continua o papo como se Eliabe não existisse. Davi fala assim: rapaz, eu tenho mais o que fazer. Um crente resolvido, ele não pode perder tempo com gente besta, irmão. Um crente resolvido, ele não perde tempo com afronta. Um crente resolvido, ele não perde tempo, irmão, com mimimi. Um crente resolvido, ele não é um crente almático. Um crente resolvido, ele sabe que ele está ali para dar uma resposta. E ele simplesmente se desvia, irmãos. A unção de Deus tem que me dar e te dar a capacidade de se desviar dessas pequenas coisas que querem desviar da gente das coisas importantes. A gente tem que parar de ficar só brigando as nossas briguinhas infantis almáticas e começar a brigar as brigas do exército de Deus, irmãos. A gente tem que parar de ficar todo o tempo lambendo as nossas feridinhas, brigando as nossas briguinhas almáticas e falar: rapaz, quer saber de uma coisa? Eu tenho mais algo mais importante para fazer. Tinha um exército todo para ser defendido, tinha um povo para ser defendido. E ele falou: cara, desculpa, Eliabe, leva mal não, mano. Eu sei que você é irmão mais velho, mas não tenho mais tempo para ti não, mano, eu tenho o que fazer. Irmão, nós temos o que fazer, irmão. Nós não estamos de brincadeira não, irmão. Entendeu? Nós não temos tempo a perder com besteirinha não, irmão. Ai, pastor, você não sabe o que fulano falou para mim. Não me interessa. Ai, mas o senhor não é feito para ser pastor. Eu sou feito para ser pastor, para você amadurecer. Eu não vou ficar lambendo suas feridas não, irmão. Nós temos Golias para vencer em Jacksonville, que é questão de vida ou morte. E nós não vamos ficar lidando com um crente mimizento. Eu estou falando claro ou eu tenho que desenhar, irmãos? Mas o que vai ajudar a gente a fazer isso? É a palavra do pastor Davi? Não. É a unção de Deus na minha e na sua vida. É a unção de Deus na minha e na sua vida. Que vai falar: quer saber de uma coisa? Eu sei que eu sou circuncidado. Pode me chamar o que quiser, eu não estou nem aí agora. A opinião de ninguém não me interessa. Eu sei que o Senhor me chamou para algo muito maior, muito mais poderoso. E Davi, irmãos, Davi ele sabia que era algo poderoso. Davi, ele não tinha mais tempo para ofensa. Ele era um crente resolvido. Ele sabia que a luta dele agora não era mais almática, mas lutas espirituais. Deus está procurando esse tipo de crente em Jacksonville, irmãos. Deus está querendo visitar a igreja em Jacksonville. Talvez Deus não vai achar todo mundo que Ele queria achar, mas Ele vai transformar quem quiser se transformar. Aleluia. Ele pode fazer, irmãos. Ele fez com Davi. Daquele dia em diante, Davi nunca mais foi o mesmo. O texto vai dizer lá para frente ainda, que eu não tenho mais tempo hoje, que Davi, ele começou a lutar contra leões e ursos. Os leões vinham tentar comer as ovelhas do pai dele, ele pegava pela juba do leão. Aí vinha um urso, ele vencia o urso. Deus, irmãos, vai adestrar a minha e a sua vida nas nossas batalhas no anonimato, irmãos. Vai chegar um momento, escuta o que eu estou falando, vai chegar um momento que vai ter um boom do Senhor em Jacksonville. Eu oro essa palavra todos os dias. Eu tenho ela gravada em áudio, eu tenho escrita no meu celular. Numa terça-feira à tarde, 3 horas da tarde, numa comunidade indígena no interior ali de Fortaleza, depois já de Fortaleza, no interior do Ceará. Um profeta do nada olha e diz: vai ter um lugar, uma cidade, uma geografia na América que vai ter um boom do Senhor. E ele via a gente enrolado na bandeira da América e liberou tantas outras palavras, mas essa palavra nunca saiu da minha mente. Um boom do Senhor. O que é um boom, irmãos? É uma explosão. É um de repente. Vai mudar a realidade ao redor. Vai ter um alcance. Vai abalar o que puder ser abalado. Não é uma força natural, Wagner. Esses dias eu estava ouvindo um apóstolo aqui no YouTube, que ela dizia que ela começou a pregar em praça pública.
E durante muitos meses, 2 ou 3 anos, ela pregava para 10 pessoas, 12 pessoas, 15 era multidão. E Deus tinha dito para ela que um avivamento ia acontecer na terra dela. E da terra dela ia tocar as nações. E ela lá, 10 pessoas, e ela pregando sobre avivamento. 12 pessoas, ela pregando sobre milagre. E nada acontecia, mas ela pregava. Igual o William Seymour. Nunca tinha recebido o poder do Espírito Santo dele, na vida dele. Nunca tinha sido batizado com fogo. Não orava em outras línguas, mas William Seymour já pregava. Igual aquela apóstola Catherine Creek. Mas ela disse que um dia, num culto campal, numa praça, com pouquíssimas pessoas, ela orou por uma jovem. Aquela jovem foi liberta de espíritos que estavam possuindo a vida dela. Uma oração simples, no nome de Jesus, aquela jovem voou, caiu no chão. Quando levantou liberta. Aquele vídeo que alguém filmou e postou, deu mais de 1 milhão de visualização da noite para o dia. Hoje essa mulher, ela viaja o mundo inteiro, pregando para estádios e multidões. Gente sendo liberta, curada, paralítico levantando, cego enxergando, irmão. Semana passada eu vi um vídeo dela, uma mulher cega sendo curada na hora. E eu estava ali atrás, ajoelhado, orando durante o louvor, e Deus falava assim: fica tranquilo, vai ter o meu boom. Foi assim na vida de Davi. Um dia ordinário. Quando vem a unção de Deus, sua vida e a nossa nunca mais vai ser a mesma. Quando o Espírito de Deus se apoderar da nossa vida. E Davi continuou no anonimato, mas ele sabia que não era mais o mesmo. Você sabe que você não é mais o mesmo? Você já teve essa experiência, irmãos? Uma visitação poderosa do Espírito Santo. Eu não estou falando de você entregar sua vida para Jesus, não. Eu estou falando de você ter uma experiência com o Espírito Santo. Um derramado poder do azeite, da unção, do fogo do Espírito Santo. Semana que vem eu vou falar mais sobre isso no Novo Testamento. Deus talvez está usando você, nós ainda no anonimato, de uma igreja assim, ó, com 40 pessoas. De repente, vai acontecer algo extraordinário. Deus está adestrando a mim e a você, irmãos. Porque tem uma multidão lá fora, esperando por mim e por você. Tem uma multidão lá fora esperando que a gente não se domine mais. Que a gente se digne como Davi. Que a gente entenda que nós somos o povo da aliança, circuncidado, ungido. Que a gente tenha discernimento espiritual. Que a gente não seja mais crente almático, mimizento. Que a gente não consiga mais viver a vida normal como todo mundo está vivendo, ouvindo as mesmas mentiras do sistema, da mídia podre, e acreditando em tudo, e se amedrontando, se calando, se omitindo, negligenciando. Não. Deus vai incomodar a mim e a você. A gente não vai aguentar ficar calado. A gente não vai aguentar, irmão, ver as pessoas precisando que alguém abra a casa delas para abrir um GC, e as pessoas falam: não, eu não quero liderar um GC, porque no dia que eu quiser viajar, fazer alguma coisa, eu não vou poder. Pelo amor de Deus! Não é crente, não. Eu não acredito nisso, cara. Nós precisamos urgentemente de uma visitação poderosa do Espírito Santo. Eu falo para os meus filhos, para eles, não tem outro jeito, igual para mim. Se a gente não for cheio do Espírito Santo, irmão, não presta para nada. Na verdade, a gente não presta de 2 jeitos. Sem o Espírito Santo, a gente não presta para nada. E quando ele se apodera da nossa vida, a gente não vai prestar mais para as coisas do mundo. Entendeu? Vocês pegaram mesmo? É ruim de ouvir, né? A gente não presta para nada. É ruim de ouvir, mas é a verdade. Sem Deus, a gente está lascado, igual a todo mundo. Com a unção dele, a gente não encaixa em mais nada. A gente não aguenta mais. Amém? Você pode ficar em pé? Vamos orar um pouquinho?